Irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um estudo da Palavra do Senhor e, em especial, hoje eu quero abordar com vocês um tema muito interessante. Nós vamos usar o Salmo 44, um dos salmos do segundo livro do Saltério. O segundo Saltério começa no capítulo 42 e se estende até o 72. E os três primeiros salmos, eles falam dos momentos de dor, dos momentos de luta, dos momentos de dificuldade, e neles nós aprendemos muito. Este salmo em especial, ele pode nos ensinar a viver os momentos em que nós nos sentimos incapazes, impotentes, ou estamos ansiosos porque não estamos vendo as coisas acontecerem como nós esperávamos. O tema da meditação deste dia é a experiência cristã da providência sombria. Por que providência sombria? Porque os momentos difíceis, os momentos de catástrofes, os momentos de epidemias, os momentos de guerra, de derrota, eles muitas vezes nos levam a pensar que Deus se esqueceu de nós, que Deus está ausente ou não está atento. No entanto, Deus é Senhor, Ele governa sobre todas as coisas e Ele governa especialmente quando nós estamos precisando do seu governo. Só que nem sempre nós o vemos governando, nem sempre Ele fala conosco dando sinais claros. E aí nós precisamos aprender a confiar nele. Vamos ler o Salmo e ouvir o que o salmista tem para nos dizer. Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizestes outrora em seus dias. Com a tua mão expulsastes as nações e estabelecestes os nossos pais, afligistes os povos e ampliastes o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos rejeitastes e nos expuseste à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seus despojos. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, e de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome de nosso Deus, ou se estivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele, que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta. Por que dormes, Senhor? Desperta. Não nos rejeites para sempre. Por que escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Esse é o Salmo, meus irmãos. E nele nós podemos encontrar
maravilhosas orientações e verdades da palavra de Deus. Quero pensar com você pelo menos 4 ou 5, porque elas nos dão alimento para a nossa alma. A primeira coisa que eu quero que a gente pense está baseada nos versículos 1 e 8. Deus obtém a glória em todos os nossos sucessos. Bom, o salmista, ele inicia o seu salmo olhando para o passado. Ele chama a atenção para o que eles ouviram, para o que eles ouviram, para o que foi testemunhado pelos pais deles, de como Deus os fez entrar na terra prometida. Irmãos, lembrar das grandes obras, das maravilhas, dos grandes feitos de Deus é uma maneira de nos alimentarmos de Deus. O salmista está se alimentando, porque muitas vezes, no meio da crise, a nossa mente só quer pensar no pior, só quer pensar na tragédia, só quer sentir-se negativa. O nosso coração se atemoriza, muitas vezes, das más notícias. Mas o que nós somos chamados nesse salmo é para ver o que Deus já fez. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor cuida de nós, o Senhor se dispõe a abrir caminhos no deserto, a fazer o mar secar, o Senhor faz água brotar da rocha, o Senhor faz vir pão de onde não há, Ele chama a existência o que não existe. E o salmista, então, ele ancora a sua confiança em Deus, naquilo que Deus fez no passado. E é assim que eu e você devemos também, na nossa jornada, nas circunstâncias da nossa vida, fazer isso. É bom lembrar que esse salmo é um salmo onde o salmista vai contar sobre as derrotas, vai compartilhar a sua dor por estar vivendo um momento de não ouvir a voz de Deus. É nesse cenário que o salmo está posto, mas esse cenário, ele está dentro de tudo que Deus tem feito. Então, ele é uma cenazinha, vamos pensar assim, porque tem muito mais do que Deus vai fazer e tem muito que Deus já fez. Nos versículos de 9 a 16, nós podemos ver o salmista falando dessa situação sombria. Então, os cristãos, às vezes, experimentam providências sombrias. Mais uma vez eu te lembro, a providência sombria é aquele momento em que tudo está acontecendo de forma calamitosa. Se é uma tempestade, se é um terremoto, se é uma enfermidade, se é o caso da nossa epidemia nesse momento, onde as pessoas estão morrendo ao redor do mundo em milhares e nós nos vemos limitados. Há situações em que muitas vezes nós nos vemos até à mercê, com o risco de sermos contaminados. Por isso estamos fazendo a escolha de ficar em nossas casas. Mas olha só, o salmista, ele nos fala que a nação de Israel foi derrotada. A nação de Israel não via Deus saindo mais com eles. Mas será que Deus estava contra Israel? Deus tinha anulado a sua aliança? Não. Deus sempre é fiel às suas promessas e às suas alianças. Bom, vamos lembrar da história de Jó. Jó também vive uma situação muito difícil, no particular, na sua individualidade. Seus filhos morrem, ele perde os seus bens, ele perde a sua saúde e começa a viver momentos muito difíceis de crise. Jó não duvida de Deus. Jó não duvida da existência, do poder, da ação, do que Deus tem para ele, tem para fazer. O que ele está tentando é entender por que ele está vivendo esse momento caótico. Só que, nesse momento, ele precisa aprender uma grande lição e vai aprender. Que quem decide o que faz, como faz, por que faz, é Deus. Porque, na verdade, Deus quer glorificar o nome dele em todas as coisas. Ele diz que ele será glorificado assim. Ele usa todos os meios para alcançar o seu fim, que é a glória do seu nome. Muitas vezes nós achamos que isso não deve ser assim, mas ele é Deus. Quem é igual a ele? E os planos dele não são planos de mal, mas são planos de bem, para dar a cada um de nós o fim que desejamos, conforme diz Jeremias no capítulo 29, versículo 11. Eu quero te chamar a tua atenção também para os versículos 17 a 22, onde nós podemos aprender que os cristãos não têm respostas garantidas à vontade secreta de Deus. Bom, o salmista, nesse texto,
ele está envolto nos porquês. Ele diz: tudo isto nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Mais uma vez eu chamo a ideia de Jó. Jó também se via fiel a Deus. E aí a pergunta do porquê. Por que eu, por que nós, por que esta circunstância, por que agora? Nem sempre nós temos respostas. E aí eu vou te chamar para você ver o que aconteceu com o Filho de Deus. Jesus está na cruz, Jesus está sofrendo, e num dado momento ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Houve alguma resposta dos céus? Há uma narrativa que diz que então o Pai não. O Pai permaneceu em silêncio. Mas não é porque Deus está em silêncio que a vontade dele não está sendo executada, que os seus anjos não estão trabalhando, porque eles são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação, que os decretos dele não estão sendo cumpridos, principalmente os decretos que ele faz de forma definitiva. Irmãos e irmãs, nós precisamos acreditar nisso. É bom chamar a atenção, irmãos, para Romanos 8,35. Romanos 8,35 nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Lembram desse versículo? Esse versículo aponta para nós que Deus nos ama. E se você olhar um pouco abaixo desse versículo, você vai encontrar o mesmo que o salmista está dizendo aqui, quando ele diz que o povo dele, naquele momento, estava como ovelhas que estavam indo para o matadouro. Ele diz que, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, versículo 22, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Neste caso, a experiência do salmista era de opressão, era de medo, era de preocupação. No entanto, Deus estava em silêncio. Mas no meio do silêncio de Deus, nós devemos nos desesperar? É porque Deus nos abandonou? Não é esta a verdade. Deus é por nós. Ele entregou o seu próprio Filho por amor de nós. Se Ele fez isso, Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Eu não tenho dúvida alguma. E eu te convido a confiar. Mas como é a tua experiência destas situações em que você pergunta e Deus não responde? Você duvida do amor de Deus? Você questiona a ação de Deus? Ou você descansa naquilo que Ele já fez e naquilo que Ele prometeu? Vamos avançar um pouquinho mais. E o texto, então, vai nos dar uma revelação tremenda. Os versículos 23 a 26 falam da oração, né? Mostram-nos o bramido do salmista. Desperta. Por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Irmãos e irmãs, os cristãos, eles se aplicam ao Senhor em oração como se estivessem tentando acordar os mortos. É hora de clamar. É isto que o salmista está fazendo. Há momentos na história da nossa vida que nós precisamos, a plenos pulmões, de joelhos dobrados, com o rosto em terra, e clamarmos ao Senhor. Porque Ele mesmo diz: clama a mim e responder-te-ei. Ele responde no tempo certo. E Ele anuncia coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Como as perguntas que nós temos no meio das situações sombrias, né? Nas situações de providência sombria. Se você lembrar, eu quero te chamar a atenção para a história de Elias no Carmelo. Lembra que Elias debochou dos profetas de Baal, dizendo que eles deveriam gritar mais alto? Antes que a gente pense que o salmista está indo contra esta ação de Elias, não é bem assim. Situações são diferentes. O certo é que aqui o salmista está dizendo que nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor. E Jesus diz isso, clamar com insistência. Ele conta a parábola da viúva impertinente, que ela tinha uma causa, ela vai ao juiz, o juiz não atende, e ela começa a insistir, vai com impertinência, vai indo, até que o juiz diz: olha, eu preciso resolver essa situação, porque não aguento mais a insistência desta mulher. E Jesus usa esta parábola
para nos instigar, ou melhor, instigar os seus discípulos a orar, ensiná-los a orar. É preciso permanecer diante de Deus, é preciso clamar ao Senhor, é preciso buscar ao Senhor. E é nesse contexto que o próprio Jesus diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque que todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se lhe abre. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, é importante que nesta hora, nestas situações de providência sombria, calamidades, situações difíceis, situações que nos afetam, que nos tocam, que mudam a nossa história, que ameaçam, segundo o nosso olhar, o nosso futuro, é preciso nós trazermos à memória o que nos pode dar esperança. Os grandes feitos de Deus. É preciso nós confiarmos no que Deus prometeu e na aliança que temos com Ele. É preciso nós entendermos e discernirmos que Deus, mesmo em silêncio, Ele está agindo e a sua vontade está acontecendo. É preciso que nós, em todo o tempo, estejamos dispostos a permanecer diante de Deus em oração e clamando a Ele, fazendo o que Ele mandou. Porque, se fizermos isto, como diz o autor de Hebreus, pelo que Jesus conquistou na cruz por nós, nós encontraremos socorro e graça em tempo oportuno. Deus abençoe sua vida, Deus o ajude, Deus o renove na sua fé, Deus o fortaleça para continuar a jornada. Nossa jornada é até chegar na Sião celestial. E nada pode nos separar do amor de Deus. Olhe só o que Paulo nos diz em Romanos 8, de 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Confie nisso e tenha uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus.